Olá, esse é o programa Academia em Debate da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje nós temos como convidado o Dr. Paulo Romero. Dr. Paulo é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista, aqui em São Paulo, e é professor no programa de Ciências da Religião aqui no Mackenzie. Paulo já é nosso convidado aqui no programa por várias vezes e é com alegria que nós lhe recebemos, Paulo, mais uma vez. O assunto de hoje são os evangélicos no Brasil. E o nosso telespectador, Paulo, pode até assim ficar perguntando o que é que tem a ver evangélico ou um tema a respeito dos evangélicos no programa de uma universidade. A razão é que a quantidade de evangélicos que existe hoje no Brasil, pelo menos os que se dizem evangélicos, já é tão grande que se calcula que os evangélicos hoje têm força política para, inclusive, mudar os rumos do país, elegendo pessoas, influenciando candidaturas, influenciando também a feitura de leis e fazendo um impacto muito grande na própria sociedade. E aí se torna um fenômeno social. E como tal é passível de estudo, não é? E é exatamente isso que ciências da religião, sociologia da religião faz. Por isso que um programa é um assunto pertinente, não é? Numa universidade, especialmente uma universidade como a nossa. Paulo, você é doutor em ciências da religião. Defina, ou diga quais são as principais características do campo religioso brasileiro hoje, por favor. Bem, doutor Augusto, eu também quero expressar minha alegria, minha satisfação de estar aqui com você hoje. E, de fato, como você colocou nas suas palavras introdutórias, o fenômeno religioso é em toda parte, e o Brasil não foge à regra. Ele é de interesse muito grande dos pesquisadores da área da sociologia, antropologia e diferentes disciplinas. Então, por isso que o debate cabe aqui dentro da academia, não é? Mas as características do campo religioso brasileiro, eu diria que o Brasil ele é um país místico obcecado com o sobrenatural. Né? Há uma tendência muito grande no mundo latino, no mundo brasileiro, de se crer. Né? Crer-se quase que em tudo. Então, o brasileiro ele tem uma tendência muito forte para a crença. E por isso, por essa facilidade e tendência muito forte para a crença, surge então uma religiosidade multifacetada. É uma coxa de retalho, né? De um lado, a gente vê assim, uma fé bíblica, uma preocupação em obedecer à Bíblia, mas por outro lado tem muita crendice. Por um lado, a gente vê assim, pastores no Brasil que são fiéis, que são esforçados, que dão um bom testemunho do trabalho ministerial que desenvolvem, mas, por outro lado, nós estamos hoje cheios no mundo religioso brasileiro de líderes megalomaníacos, personalistas, egoístas até. Então, isso faz da religiosidade brasileira uma religiosidade multifacetada. Né? E tem também, doutor Augusto, a questão do pluralismo, são muitas religiões, Sim, muitos grupos, novos movimentos religiosos que vão surgindo todos os dias. Todos os dias surgem novas igrejas no cenário. A maioria delas não vai prosperar, mas algumas vão crescer e vão marcar uma presença muito forte. E o sincretismo também, que é a união de crenças contrárias, e hoje você consegue, existe isso que também se expressa na dupla pertença. Alguém que confessa mais de uma religião. Ele está na igreja católica, mas ele também frequenta a Seixinoe. Ou ele é evangélico, mas ele constantemente está lá com o padre Marcelo Rossi. Então, tem muito disso no campo religioso brasileiro. Deixa eu pegar um gancho aí da sua penúltima fala. Você falou aí que entre os próprios evangélicos há muitos grupos. Nós geralmente ouvimos falar que se divide os evangélicos em igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas históricas. Você poderia explicar a principal diferença ou as principais diferenças entre essas linhas dentro do evangelicalismo? Olha, as igrejas históricas chegaram aqui muito antes, estão muito alinhadas com a reforma protestante. Né? Então, são aquele protestantismo de missão que chegou. Então veio a igreja congregacional, a luterana, depois os presbiterianos vieram, e aí quem sabe melhor essa história é você mesmo, doutor Augustus, e depois os batistas, né, e foram chegando, os anglicanos, então são tidos como igrejas históricas. A partir do início do século XX, mais precisamente em 1910, chegou ao Brasil um pregador italiano, via Estados Unidos, chamado Luiz Franciscon, e que ele então deu início à congregação cristã no Brasil.
Um ano depois, chegaram 2 suecos, missionários suecos, também via Estados Unidos, chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren, e iniciaram a Assembleia de Deus. É o início do movimento pentecostal, Este é o então. início do movimento pentecostal, e é que alguns chamam de pentecostalismo clássico, que está mais próximo, talvez, da forma dos históricos, que se esforça para se alinhar mais com os postulados da Reforma Protestante, né? Aí depois nós vamos ver, no meio do século, na década de 50, um novo pentecostalismo chamado pentecostalismo de cura divina, o movimento de tendas, com muita ênfase na cura física. E a partir da década de 70, surge um novo tipo de pentecostalismo que alguns pesquisadores chamam de neopentecostalismo ou pós-pentecostalismo. Aí tem muitas nomenclaturas aí, que a ênfase na prosperidade financeira já passa a ser no dinheiro. E é o que predomina hoje no cenário brasileiro. Isso, porque no último censo do perfil religioso do brasileiro, eu verifiquei que o crescimento, os evangélicos cresceram muito mesmo no Brasil. Agora, a concentração de crescimento se deu, primeiro, nos pentecostais, se não me engano, exatamente a Assembleia de Deus e outras igrejas, mas logo em seguida as igrejas neopentecostais. E as igrejas históricas, elas ficaram um pouco mais abaixo do crescimento. E a pergunta que interessa, né, para todo mundo, por que essas igrejas chamadas neopentecostais, com esses apelos financeiros, elas têm conseguido, então, esse número tão grande de adeptos? Eu acho que tem alguns fatores que contribuem para isso. Primeiro, que a igreja neopentecostal, ela está na mídia, ela tem uma visibilidade enorme, e isso conta muito na pós-modernidade. Se você não tiver mídia, você está a pé no caminho. Então, esse é um fator. Outro fator é que a pregação da igreja, do neopentecostalismo é de oferecer uma ajuda imediata para problemas imediatos. Então, o neopentecostalismo não tem uma proposta a longo prazo. De você vai investir no conhecimento da Bíblia, você vai investir no caráter, você vai em crescimento espiritual. E isso não faz parte da agenda. Você tem uma necessidade hoje, você precisa vender o carro ou comprar um carro, você está precisando comprar uma casa, o marido foi embora, você está doente ou está precisando de emprego, é lá que você vai resolver isso. Então passa a ser assim de um pragmatismo enorme, uma fé utilitária, e que serve apenas para o momento presente. E por isso muita gente está querendo resolver os problemas na hora. Então o que acontece, doutor Augusto? Passa a ser uma oferta de solução ao invés de salvação. Então solucionar problemas. Os evangélicos cresceram tanto que estão querendo fazer política, não é? Veremos isso no próximo bloco. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Academia em Debate com o Dr. Paulo Romero. Hoje estamos discutindo o cenário evangélico brasileiro, na verdade o cenário religioso, com ênfase no movimento evangélico. Paulo, no último bloco nós terminamos falando a respeito de que do crescimento evangélico, especialmente das igrejas neopentecostais, e como consequência a influência na área política. E não são poucos pastores e apóstolos e obreiros, gente que se intitula evangélica, que entra na política e ocupa determinados cargos na política. O que você acha dessa mistura? Olha, eu acho que é muito importante ter a participação
do cristão na política. E um exemplo disso foi Abraham Kuyper, na Holanda. É verdade. É um nome muito bem lembrado. Mas ele era um estadista. Ele se preparou para aquilo. E quando ele chegou lá, ele tinha uma consciência muito forte de cidadania, né? do que ele tinha que fazer. Lamentavelmente, a grande parte do que acontece no mundo evangélico brasileiro é que os políticos se elegem para virarem despachantes de igreja. Eles estão lá para cuidar dos interesses da igreja ou do pastor que o apoiou para chegar lá. E eu lamento, eu me entristeço ao ver isso, porque eu acho que todo evangélico que fosse alçado a um cargo público, ele deveria ter consciência de cidadania e não legislar só em favor dos evangélicos. Mas em favor dos brasileiros. Em favor dos brasileiros, do bem comum. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui que já ouvi gente me fazendo e discutindo até. O que você acha de uma pessoa que é pastor e que foi um pastor bem-sucedido, fez sucesso, ganhou popularidade porque é pastor, se valer desse título e dessa condição para se eleger ou entrar na política como pastor? Eu sempre fui contra isso e continuo sendo contra. Eu não concordo que um pastor de igreja, aquele que foi chamado para cuidar de almas do rebanho, se envolva com a política partidária. Nós precisamos ter cristãos na política, mas não pastor na política. Porque é aquela frase de Spurgeon: se você puder ficar fora do ministério, fique. Porque quem foi chamado por Deus não consegue ficar fora do ministério. E eu me lembro também da palavra de Paulo a Timóteo, né? Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Então eu acho que os pastores podem ser uma tremenda influência nos bastidores, orando, aconselhando, ajudando e tudo, mas não ele mesmo ocupar o cargo. Não vejo isso como algo saudável nem bíblico. Você vê diferença entre o papel da igreja como profético, tentar mudar a sociedade, influenciar a sociedade através do bom testemunho, da pregação do evangelho, e da criação de grupos cristãos ativistas, que são cristãos que entram na política mesmo, se organizam, fazem passeata, protestos e... Como é que você vê isso aí? Qual seria o papel da igreja? Cabe dentro do cristianismo o que a gente chamaria de um ativismo evangélico? Como você vê, Paulo? Olha, eu não tenho ainda muito claro para mim essa questão. Agora, um certo ativismo, desde que ele seja dentro da ética, dentro dos parâmetros da Bíblia, que não haja hostilidade, que não haja agressividade e que o alvo principal seja o bem comum, eu não vejo problemas em relação a isso. Então, sem egoísmo, sem procurar interesse próprio, eu vejo uma coisa positiva. Agora, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui, pensando aí naquelas estatísticas aí do perfil religioso do brasileiro, né, que mostra o crescimento enorme dos evangélicos. Se os evangélicos crescem, alguém decresceu. E no caso, parece que foi a Igreja Católica, que perdeu muitos membros, não necessariamente para as igrejas neopentecostais, houve um esvaziamento, mas sem dúvida muita gente saiu da Igreja Católica e foi para a Igreja Neopentecostal e tudo mais. Algumas pessoas estão fazendo essa associação da eleição do Papa Francisco, né, muito simpático, carismático e que prega a humildade, prega a pobreza e a simplicidade. Algumas pessoas estão fazendo a associação dizendo que essa escolha foi estratégica exatamente para fazer o contraste entre uma atitude de um líder que quer ser humilde ou viver uma vida de pobreza, em contraste com a opulência e a exibição financeira dos chamados apóstolos neopentecostais, demonstração de riqueza, já tinham para lá, já tinham para cá e tudo mais. Você consegue ver essa ligação? Olha, eu consigo ver algumas coisas boas no Papa Francisco, né? Quando ele foi eleito, ele já tinha os votos necessários e ele foi eleito com mais de 90 votos, bem mais do que era preciso, eram precisos 77. Então, quando ele percebeu, e do lado dele estava um amigo dele, que ele classifica de amigo, Dom Cláudio Umes, e disse para ele: não se esqueça dos pobres. Naquela hora ele lembrou-se de Francisco de Assis, né? Alguns até pensaram que ele tinha se lembrado de Francisco Xavier, Francisco Sales, mas depois ele explicou Francisco de Assis, que se preocupou com os pobres e também com o meio ambiente. Então ele aparece humilde, se inclinando lá diante da multidão. Eu achei muito interessante quando ele chega diante dos repórteres, dos jornalistas, com 5.000 jornalistas, senta-se lá na sua cadeira e diz: como vocês trabalharam, como trabalharam, né? E ele mesmo chegou a dizer: eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres, né?
Então eu vejo que o Papa Francisco, nesse quesito, ele é muito mais exemplo do que muitos líderes evangélicos hoje no Brasil, na África, né? E mesmo na América do Norte. Mas no Brasil a coisa está muito exacerbada. Por exemplo, um pregador que compra uma fazenda de 50 milhões no Mato Grosso, não há como justificar um negócio desse. Jatos, helicópteros e toda essa vida, né, de nababo não condiz com o cristianismo, isso não é cristianismo, né? Então, nesse caso, o Papa está dando um exemplo melhor. Mas você veja só, esse pessoal que você está falando, esses pregadores, eles, quando vão convencer as multidões que os seguem, eles abrem a Bíblia e parecem tirar da Bíblia determinados princípios para justificar. Tipo, plantar semente, se você é dando o que você recebe, se você é generoso, Deus vai abençoar. E eles parecem conhecer a Bíblia e utilizar a Bíblia. E eles usam a Bíblia para justificar os seus pedidos de dinheiro, os apelos financeiros e tudo mais. Que tipo de hermenêutica ou que tipo de interpretação está por detrás e se ela é legítima? Não responda agora, porque nós vamos para o próximo bloco daqui a alguns instantes. Vamos para o nosso intervalo e não perca agora, no final do programa, a resposta do Dr. Paulo Romeiro a respeito desse ponto muito importante, não é? Até daqui a pouco. Esse é o programa Academia em Debate, o bloco final do programa de hoje tem a ver com a questão do uso que os pregadores da prosperidade fazem da Bíblia. Paulo, é sabido que esses pregadores que estão aí ostentando fortunas e bens e que têm uma campanha abertamente em favor da arrecadação financeira, eles fazem isso apelando para a Bíblia. A Bíblia se presta para isso, Paulo? Você pode encontrar na Bíblia justificativa para... Isso aqui é um assunto de hermenêutica, que tem tudo a ver com a academia, né? A questão da interpretação. O que eles fazem é aquilo que ultimamente eu tenho chamado de a hermenêutica da ganância. Né? É ir à Bíblia e procurar os versículos, não importa que estejam fora de contexto, que justifique esse levantamento de recursos, de fundos, de forma escusa, de forma questionável. Por exemplo, alguém que vai lá no livro de Juízes e percebe que Gideão matou um segundo boi. Então, esse mês você vai entregar um segundo dízimo. Né? Puxa. É muita criatividade. Né? E eles são muito criativos. Por exemplo, num determinado salmo da Bíblia, está escrito que o nome de Deus é Já. Então, hoje mesmo Deus vai te atender, você manda... Mas já é o nome hebraico. Exatamente. Né? Então, tem tudo isso. E um texto que é muito usado também é de Gênesis capítulo 22, quando Deus pediu de Abraão que lhe era mais caro e mais querido. Que era o seu filho. Seu filho. E aí isso é muito bem trabalhado com a igreja, né? E aí as pessoas entregam tudo, é aquilo que tem de mais precioso para você. E as pessoas dão carro, dão joias, poupança, eles dão terrenos, eles dão imóveis e assim por diante. Agora é interessante que quando Abraão entregou o seu filho, decidiu entregar o seu filho, Deus disse, não precisa mais. Queria testar a fé. E eu nunca vi um pregador fazer isso. Olha, vocês já demonstraram que ama a Deus, tem fé, pode pegar aqui o seu cheque de volta, a sua joia de volta, a escritura do terreno, pode pegar de volta. Eles não fazem de maneira alguma. Paulo, veja só, eu concordo totalmente com você. Agora, eles vão dizer o seguinte,
Nós não forçamos ninguém a dar. As pessoas dão voluntariamente. Elas vão para as igrejas, ouvem a nossa pregação, ouvem a nossa exposição da Bíblia e elas é que voluntariamente estão entregando. Nós não estamos fazendo nada errado. Ninguém é obrigado a dar ou entregar coisa nenhuma. O que está errado nisso? Porque alguma coisa parece estar errada, não está? Eu tenho dito assim, que tem uma turma que se especializou na arte da malandragem, né? Então é uma coisa muito sutil. Ao mesmo tempo que ninguém é obrigado a dar, para você receber bênçãos de Deus, você é condicionado. Né? E tem alguns que até fazem um tipo de terrorismo espiritual. Né? Olha, se você não contribuir, Deus vai pesar a mão. Se você não contribuir, você vai perder. E eles fazem esse jogo. Né? Existem riscos de maldições e tudo isso. Não são obrigados, mas são fortemente persuadidos a dar. Mas, Paulo, veja, será que a culpa é só desses pregadores? Não. Porque as pessoas elas ouvem esse tipo de argumentação, não é? E se elas estão de alguma forma contribuindo ou dando o que elas têm e tudo mais, elas estão fazendo. Eu acho que há uma certa responsabilidade das pessoas. Sim. Mas sabe que um repórter de uma revista me perguntou certa vez sobre isso? Escuta, e por que essa gente vai atrás? Eu respondi assim, é uma questão cultural. É pela mesma razão que a sociedade brasileira vota em políticos corruptos. Né? Por que os eleitores, que são livres para votar, eles não são obrigados a votar, em políticos corruptos, eles acabam voltando ao poder? Alguém votou neles. E isso se passa também no campo religioso. As pessoas não têm discernimento, não conhecem a Bíblia, porque houve um distanciamento da palavra de Deus. Aliás, no neopentecostalismo, a preocupação com o ensino da Bíblia ele é mínimo ou inexistente. Porque no momento que a pessoa começar a conhecer a palavra de Deus, ela vai se proteger. Então, eles não têm interesse nisso. Tá certo. Eu tinha mais uma última indagação que eu queria te fazer, Paulo, e é a seguinte. O crescimento do neopentecostalismo e também a projeção desses pastores tem feito com que os evangélicos exerçam alguma influência em alguns setores da nossa sociedade. E aí, é claro, muitas críticas começam a ser feitas e aí surge um termo chamado cristofobia. Ou seja, é o termo que vem sendo usado para dizer que no Brasil está começando a haver perseguição aos evangélicos. Uma perseguição às vezes que é aberta, às vezes é velada, sutil, e muita gente está então dizendo que se, por exemplo, a homofobia ou o racismo eles são errados, e naturalmente são, mas também a cristofobia, a perseguição por motivo religioso é. Sim. Mas eu me pergunto se a reação de grande parte da população, da mídia, contra os evangélicos em geral, se é realmente porque os evangélicos estão pregando o evangelho, ou se porque, de fato, eles se tornaram vulneráveis por conta dessas atitudes que você acabou de dizer. Eu fico sem saber direito. Se a perseguição é justa ou não. Eu acho que a pregação do evangelho está bem prejudicada. Né? O evangelho que se prega no Brasil hoje é o evangelho diluído. E temas centrais da fé cristã não são mais trazidos à baila, como a conversão, arrependimento, santificação, céu, inferno. Isso não faz parte mais da agenda de muitos pregadores. Então, eu creio que o que acontece hoje é justamente o contrário. Eu não gostaria, por exemplo, que os evangélicos crescessem em número e colocassem sobre a sociedade brasileira uma agenda, impusesse uma agenda. A sociedade tem que aceitar o não ao aborto, a sociedade tem que engolir o não à homossexualidade. Eu acho que os evangélicos devem pregar o evangelho, pregar a salvação, e o Espírito Santo vai conduzir daí o que ele quer fazer com uma sociedade que foi transformada pela palavra de Deus. Eu creio que é o melhor caminho. Isso. Em tempos passados, os cristãos eram perseguidos exatamente pela pregação da cruz. Pedro, na sua primeira carta, se não me engano, ele diz assim: irmãos, que nenhum de vocês sofra porque é malfeitor, quem se mete nos negócios alheios, roubador, caluniador, mas se alguém sofrer, sofra por causa do nome de Jesus. Não é? Nós não temos medo da perseguição, queremos que ela venha pelo motivo certo, né? Por causa da cruz de Cristo. Ok, Paulo, muito obrigado pelas suas respostas. Como sempre, a sua participação aqui esclareceu e com certeza ajudou os nossos telespectadores. Você vai voltar aqui outras vezes. Com muito prazer. E a você, muito obrigado pela sua audiência. Esse é o programa
Academia em Debate, da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode escrever para o e-mail que aparece aí na tela, academiaemdebate@mackenzie.br. Teremos prazer em responder. Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo programa. Até lá. Meu nome é Sérgio Rios, eu sou professor e jornalista, 45 anos. O livro que eu recomendo é A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe, sobretudo para estudantes e profissionais de jornalismo, mas também para todos os interessados em compreender um pouco melhor o significado de Nova York para a cultura ocidental do final do século XX. O livro do Tom Wolfe, primeiro romance de um jornalista conhecido por ter sido um dos grandes nomes do novo jornalismo, do jornalismo literário, como preferem alguns, é um diagnóstico de como, por trás dos cartões postais da cidade, você encontra uma profunda desigualdade social, que muita gente não suspeita que exista em Nova York, de como é, sobretudo, que a cidade é buscada por muita gente, para quem a vaidade é importante, né? Quer dizer, Nova York é o lugar que se escala, né? É o lugar onde se procura chegar sempre no cume, principalmente para quem trabalha com dinheiro, principalmente para os profissionais do mercado financeiro. A adaptação feita pelo diretor Brian De Palma do romance do Tom Wolfe, que foi lançada também como A Fogueira das Vaidades, enfrenta todas as dificuldades habituais de um filme que queira condensar uma obra literária complexa como é o romance do Tom Wolfe, mas me parece que nesse caso a adaptação é ainda mais infeliz do que a média, porque opta por destacar o que o romance tem de irônico, mas perdendo a elegância da prosa do Tom Wolfe, perdendo o que o romance tem de mais sutil. Quer dizer, o que acontece com o filme do Brian De Palma é que ele se torna uma espécie de chanchada. Do ponto de vista cinematográfico, a gente pode discutir se isso funciona ou não, mas o fato é que a adaptação para cinema muito distante do resultado do romance.